Bom, a dinâmica agora vai ser a seguinte: eu vou passar a palavra aos membros da mesa, eu vou pegar na ordem aqui com a prioridade com a senhora juíza, porque é a única do sexo feminino na mesa, tem precedência, e na sequência à direita e à esquerda, para que ou comente a fala dos apresentadores ou faça questionamentos a um, a dois, ou a quantos quiserem. Eu vou fazer uma primeira colocação. Eu quero ainda provocar o nosso colega Magnus Ribas Apostólico, porque eu entendo que nós dois estamos em muita sintonia com o desespero em relação à realidade que nos cerca, e sobretudo a realidade política que nos cerca. Nós temos também, ao contrário do que se imagina, na área do trabalho, na área da educação, na área da responsabilidade social, a FEBRABAN tem colocado profissionais e dirigentes de bancos nas discussões com o governo, com a sociedade, nesta tentativa de mudar o cenário. São poucos os segmentos econômicos que têm disponibilizado com tanta intensidade profissionais preparados para discutir com o governo, com centrais sindicais, com órgãos de defesa do consumidor, a necessidade de mudança de atitude. Isso nós temos feito com muita frequência. Na área da responsabilidade social, a FEBRABAN tem tentado desenvolver e tem desenvolvido programas que são colocados a público, também na tentativa de influenciar a regulamentação e influenciar outros setores a se juntarem a nós, porque os resultados poderão ser multiplicados, e temos demonstrado com muita clareza ao governo e ao próprio parlamento que, nesta área de responsabilidade social, as iniciativas empresariais têm muito mais sucesso do que as legislações, as leis engessadoras que têm sido aprovadas, que têm sido impostas às empresas e à sociedade em geral. E na área da educação, existem várias iniciativas, também a partir da FEBRABAN coordenando os bancos, como o Banco na Escola e Universidade, no sentido de cobrar uma melhoria especificamente do ensino público. Acho que o ensino privado é uma atividade privada que deixará de existir se não tiver qualidade, onde vão realmente ressaltar os melhores, porque o mercado fará isso, nós acreditamos na livre concorrência. Mas no ensino público, vários trabalhos têm sido apresentados e a participação da FEBRABAN tem sido bastante grande. Nós estamos expostos e expondo as nossas contrariedades, ou temos buscado essa mudança com a veemência com que eu coloco para vocês? Não. Não. Aqui não se trata de uma cobrança da FEBRABAN para os outros setores. Aqui se trata da reflexão de um profissional da área do trabalho que atua para a FEBRABAN, mas que tem dito isso para ela, para a CNI, para a CNC, aqui para a FEBRATEL. Em todos os fóruns onde nós temos líderes empresariais, nós temos levado essa mensagem. Essa não é a mensagem da FEBRABAN, essa é uma mensagem minha, que estou vivendo essa dificuldade e vendo para onde nós estamos caminhando. Mas, de qualquer forma, nos últimos 5, 6 anos, a FEBRABAN tem tomado atitudes muito diferentes do que era no passado em relação à sua influência na vida social, na vida real da sociedade brasileira. Então, nós não nos restringimos à defesa dos interesses corporativos. Faz parte dos valores da FEBRABAN a atuação da sociedade civil. Muito obrigado. Eu quero passar a palavra à doutora Marli, que pode dirigir a qualquer membro da mesa e comentar.
Obrigado. Não, eu quero cumprimentar todos eles, né, expuseram com muito brilhantismo todos os seus temas. Eu fiz apenas algumas anotações que podem até estar assim pecando, porque eu não disse aqui quem que falou o que, esqueci de colocar, né? Mas alguém disse aqui que as nossas escolas não ensinam a trabalhar em equipe, e mostrou isso como se fosse uma crítica. Eu não vejo isso como uma crítica. As pessoas não sabem trabalhar em equipe porque não sabem trabalhar individualmente. Quem sabe trabalhar individualmente, sabe trabalhar em equipe. Então, esse negócio de dizer que a escola tem que ensinar a trabalhar em equipe, data vênia, é um erro, uma falácia. É a mania do brasileiro de querer atacar os problemas, resolver os problemas atacando as consequências e não as causas. Qual é a causa do indivíduo não saber trabalhar em equipe? Porque não sabe trabalhar individualmente. Esse é o problema. Então, as escolas têm que formar boas cabeças, né? Bom, depois alguém disse também aqui sobre que seria necessário haver um uso maciço de computadores em sala de aula. Acho louvável, acho lindo. Quem dera que fôssemos um país cuja riqueza nos permitisse isso. Não precisa nada disso. Não precisa. Ao invés do computador na sala de aula, eu quero um bom professor. Eu quero uma escola que tenha um quadro negro, que tenha o banheiro funcionando, que tenha água no banheiro, que tenha papel higiênico, que não esteja com os lavatórios quebrados, os vasos sanitários quebrados, esteja limpa, organizada, tenha disciplina, tenha hora para começar a aula, horário para terminar e programa de curricular. Se vai ter computador, ótimo, mas esse não é o principal, né? Vi também alguém falar aqui sobre um problema que eu acho que foi o doutor Magnus, falando sobre a questão mais trabalhista, né? É porque está havendo ultimamente de muito tempo já, né? Uma coisa muito triste, porque antes, quando a gente lê os antigos, não precisa nem ler em termos de filosofia ou de história, basta ler literatura, normal. A gente via uma perfeita separação dos papéis de cada um dentro de um Estado. Então, o governo governava. O que é governar, gente? Governar é manter a ordem. Isso é governar, é manter a ordem para que a sociedade possa sozinha se desenvolver. É igual a figura que o meu grande amigo, querido amigo, embaixador Meira Pena, faz com a questão do trânsito, né? O trânsito tem as regras de trânsito lá. O indivíduo sai de carro, mas eu não tenho que dizer para o indivíduo, se eu sou do governo, qual é o carro que ele vai usar, se ele tem que comprar carro zero, carro antigo, se ele vai para São Paulo via Rio Grande do Sul ou via Amapá, o problema é dele. Ele tem apenas que dar estradas e permitir que o indivíduo compre automóvel. Tem aqui para vender. Se quiser comprar, tem aqui. Mais nada, e botar as regras. Mão direita, mão esquerda, sei lá, qual a mão que for. Só isso. Então, está havendo uma confusão, porque o governo brasileiro está atuando como empresa, o que é, data vênia, um absurdo, no meu entender, né? Eu acho erradíssimo. Eu sou a favor de privatizar tudo, privatiza tudo. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, tudo, né, que puder privatizar. Claro que nem tudo pode ser privatizado. E a gente tem visto, então, o governo que não governa e um poder econômico que tem que produzir. Ele tem que produzir o poder econômico. Ele não tem que ficar preocupado com questões que não lhe dizem respeito, né? Isso me causa espécie de ver isso. Ele não tem que interferir nas escolhas das pessoas, né? Eu tenho visto que, ultimamente, tem havido um incentivo, isso me faz até pensar meio maquiavelicamente, né? Um incentivo à litigiosidade no Brasil, que é uma coisa assustadora. Nós somos campeões mundiais em litígios trabalhistas. 2,5 milhões de causas trabalhistas por ano é a média. Sabe quanto tem o segundo lugar? 75 mil. A disparidade imensa, imensa, mas existe um fomento. Parece que aquele que não tem uma ação trabalhista não tem status.
Ele tem que ter uma ação contra a empresa, né? Isso tem que ser revisto. Isso tem que voltar. E aí entra o papel do empresário, né? Me causou também um certo espanto quando o Dr. Marx aqui falou sobre a Convenção da 158 da OIT, no que eu concordo inteiramente com ele, acho um absurdo aquilo, não permitir que o empregador exija 6 meses. O empregador tem o direito de exigir 6 meses, 10 anos, 1000 anos, o que ele quiser, porque o dinheiro da empresa é dele. Ele faz com o dinheiro o que ele quiser, desde que ele cumpra regras mínimas. Tem que pagar pelo menos salário mínimo, tem que dar férias uma vez por ano, coisas básicas e normais. Agora, o resto, a empresa é dele, ele faz como quer. E o Ministério Público não tem nada que interferir como vive interferindo. Acha tudo abuso de direito. Há uma empresa... Há pouco tempo eu tive uma ação contra uma empresa de aviação, que era do Ministério Público, uma ação civil pública. Está impedindo o direito de voto, o direito de ação. Por quê? Porque a empresa, no regulamento, ela dava um desconto de passagem para os seus funcionários que não tivessem litígio contra ela. Isso é um direito dela, ela não está impedindo, ela está dando um prêmio, mas a escolha ainda está com o indivíduo. A escolha está com ele, né? Infelizmente, assim funciona. E outra coisa, alguém disse aqui também, acho que foi o próprio Dr. Magnus, que a legislação trabalhista é engessadora. Ela não é só engessadora. Além da legislação trabalhista engessadora, nós temos, ultimamente, eu não sei o que vai me custar dizer isso, mas eu não estou muito preocupado com isso, não. Nós temos tribunais legisladores. Isso é inadmissível. Um tribunal que legisla, que passa por cima. Não adianta, eu digo nas minhas sentenças, é invasão de competência, não pode. Nós temos a súmula 331, por exemplo, TST famigerada, que diz que a sociedade, né, no 331.4, já não vou nem citar no âmbito das empresas, mas fala sobre a terceirização. Então, um órgão do governo terceiriza uma atividade para uma empresa, e eu sei que há falcatruas aos montes, tem assim, pelo menos em Brasília, empresa de terceirização que está em nome de laranja e é de um deputado, de um ministro, de um senador, mas eu não posso fazer nada, porque formalmente está lá o laranjinha que mora não sei aonde. Né? É complicado isso, mas enfim, acaba a empresa, não sai, vai embora dali, larga todo mundo como um abanando. Quem é que vai pagar essa conta? Nós todos, nós. Por quê? Porque o enunciado TST diz que se a empresa sumiu e, portanto, não tem mais idoneidade financeira para cumprir o seu passivo trabalhista, quem vai arcar é o órgão que contratou. Eu digo, bonito, mais imposto, né? É um absurdo, mas ele legisla. Né? Se pagou mais de 10 anos de gratificação de função para o seu funcionário, vai ter que incorporar, porque isso faz parte do patrimônio econômico de estabilidade. Eu digo, depende do óculos que bota. Eu não vejo assim. Eu vejo ao contrário. Um indivíduo que entrou numa empresa para ser boy, sei lá, para ser qualquer função, de repente ele é guindado a uma função de confiança e passa a ganhar uma gratificação, ele obteve foi uma vantagem. E não existe a desvantagem ao sair. Ele teve foi a vantagem ao entrar, então ele tinha que prestar atenção. Eu digo, opa, então eu vou aproveitar e fazer uma economiazinha, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, né? Mas, enfim, legislam que é um horror. Vi a questão das multas, também alguém citou aqui sobre o INSS, né? E Ministério do Trabalho. E as DRTs? A última profissão que eu queria ter neste país era de empresário. A última. Porque eu acho que é a que mais sofre, é o quem mais trabalha, não ganha hora extra, é quem mais trabalha. Né? E é sacrificado. Mas isso é um assunto que daria para um outro seminário. Bom, e por último aqui, um comentário só sobre a fala do Marcelo. Ele falou muito que, ele disse que tem que pensar e repensar a sociedade e a responsabilidade social. Diz que ninguém quer comprar produtos que comprometem as questões ambientais e sociais. E aí eu fico me perguntando, mas eu não sou assim, eu devo ser um ET? Porque quando eu vou a um shopping comprar um sapato, ou uma roupa, ou uma cadeira, que eu vou numa loja, eu não vou jamais, nem me passa pela cabeça perguntar para o vendedor se quem fez aquilo
está jogando mercúrio no rio, ou se está... Eu não tenho o menor interesse, eu quero o produto acabado, quanto custa, posso pagar, ótimo, não posso, pronto. E eu não estou nem um pouquinho preocupada com isso. Por quê? Porque isso não é papel meu, isso não é responsabilidade minha. Qual é o papel de uma empresa? A empresa não tem que ter responsabilidade social, isso é inversão de papéis. Isso é coisa de politicamente correto. Não cabe à empresa ficar dando aulinha de alfabetização, aulinha de capacitação profissional de outras, a não ser para ela, lógico. Daí, se houver interesse dela. Cabe à empresa fazer lucro. Lucrar. Por quê? É a maior contribuição social que uma empresa pode fazer. É ganhar dinheiro. Por quê? Porque ganhando dinheiro, ela vai fazer circular aquele dinheiro por todo o meio social que está ali, vai gerar emprego, vai... isso sim, não ficar dando aulinha, não é papel dela. Entenderam? Então, isso aí eu fiz questão de falar, porque realmente eu tenho uma certa coceira. Cada vez que eu ouço essa expressão responsabilidade social, me dá angulhos, né? Como dizem por aí. Mas eu sei que é uma visão que ultimamente tem sido, né, sempre focada, e as pessoas estão se deixando, né, levar por isso. Né? Uma coisa pelos ouvidos, não pode ser assim. Vamos parar, vamos pensar. Tá? Só essas considerações que eu tinha a fazer. Obrigado. Posso... Cícero, por favor. Ok. Bom... me permita, doutora Marli, fazer algumas observações sobre os dois pontos que a senhora colocou inicialmente, que fui eu quem abordei, a questão do trabalho em equipe e a questão de uso de computadores em sala de aula. Bom, a senhora disse que não importa o uso de computadores em sala de aula, basta que tenha um bom quadro negro, uma sala limpa, um bom professor. Eu só quero lembrar o seguinte, quadro negro é um instrumento de aprendizagem utilizado no século XIX, que nós continuamos usando ainda nas salas de aula. É o que mais de retrógrado existe hoje no ensino, é quadro negro. É isso que faz um professor universitário chegar na sala de aula, entrar, preencher 2 quadros negros com giz, virar para os alunos, depois de mais de 30 minutos escrevendo no quadro negro, e dizer assim, na próxima aula eu explico. Isso não é mais metodologia de ensino. Se nós continuarmos com esse modelo, nós continuaremos indo muito mal. É isso que faz com que um universitário chegue numa empresa e não tenha capacidade de fazer uma apresentação, porque ele não sabe usar nenhum data show. Porque ele está usando ainda quadro negro na escola. A metodologia de ensino, as metodologias de ensino que as escolas estão utilizando, a grande maioria... em comparação ao que as empresas hoje estão utilizando, é algo de ultrapassado que não tem nem comparação. Então, ou nós aumentamos a nossa visão e partamos para colocar uma mudança na forma do ensino desde o primeiro grau, para que ele acompanhe a velocidade que o mundo dos negócios está acompanhando e que a sociedade desenvolvida está acompanhando, ou nós não iremos chegar lá nunca. E tem que começar já. E começa com a metodologia, começa com as próprias ferramentas e instrumento de aprendizagem desde o primeiro ano escolar. E aí entra outra metodologia, que a senhora também disse que é besteira, porque acha que o aluno não sabe trabalhar em equipe porque não sabe trabalhar sozinho. Se nós não tivermos estímulo para trabalho em equipe desde o primeiro grau, desde o pré-primário, nós não vamos chegar com um universitário dentro da empresa com capacidade de se reunir com uma equipe de projeto e poder discutir, colocar suas ideias e colocar suas inovações. A escola tem utilizado, desde há muito tempo, uma metodologia em que privilegia o individualismo, começando com as provas, onde uma pessoa não pode conversar com a outra. Então, tudo isso leva a chegarmos hoje com o tipo de aluno que nós estamos chegando nas empresas, com todas essas deficiências que foram muito bem colocadas aqui. Então, a metodologia que está ultrapassada precisa ser modernizada, e o trabalho em equipe dentro da sala de aula, a discussão em equipe, os projetos em equipe dentro da sala de aula é fundamental para que esse aluno chegue na empresa
com o conceito do que é trabalhar em grupo, que hoje grande parte dos projetos nas empresas necessita a capacidade de trabalhar em grupo. E as ferramentas precisam de ser também modernizadas, porque não saber usar sequer um PowerPoint numa apresentação, hoje, no mundo empresarial, é algo que nós não concebemos mais. Depois eu gostaria só de fazer um reforço ao que foi colocado aqui pelo colega Magnus em relação ao panorama trabalhista. A Justiça do Trabalho tem um orçamento de 6,5 bilhões de reais. Um colega juiz da senhora de Belo Horizonte fez uma conta, pela média de condenação de cada processo, chegou à conclusão que se pegasse essa verba e distribuísse por cada um dos processos, dava para pagar todos os processos, ainda sobrava dinheiro. O dinheiro que está sendo utilizado para pagar a máquina judiciária trabalhista brasileira que nós pagamos. A AMATRA, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas Brasileiros, é uma das instituições mais atuantes hoje no Congresso contra a modernização da legislação do trabalho, que é uma instituição que vem que é desenvolvida pelos juízes trabalhistas aposentados e os não aposentados que querem se filiar à AMATRA. E a AMATRA tem filiação em todos os estados através da ANAMATRA. Todos os estados têm as suas filiações. Eu participei do Fórum Trabalhista Nacional numa discussão em Belo Horizonte. Infelizmente, foi colocado aqui também, existe uma carência muito grande da participação do empresariado nas discussões que diz respeito aos seus interesses nesses fóruns. Só tinha a FIENG participando, e eu era um dos membros da FIENG e estava participando dos debates. A ANAMATRA estava lá. A Associação dos Fiscais Trabalhistas também estava lá. E todas as entidades sindicais que os senhores podem imaginar estavam lá. E a ANAMATRA vai firme, e ela sabe, porque como tem conhecimento de causa, tem conhecimento da legislação, passa o que interessa a ela. Então nós estamos lutando, a classe empresarial está lutando nesse aspecto, contra os sindicatos dos empregados, contra as federações, as confederações, as centrais sindicais e as entidades formadas por juízes trabalhistas, formados por advogados trabalhistas e formados por fiscais do trabalho. Não é uma luta fácil. Então, se não houver uma união dos empresários para chamar a atenção do Congresso Nacional para aquilo que realmente é o justo hoje nas relações capital-trabalho, num país moderno que está enfrentando uma concorrência internacional, verdadeiramente nós não iremos muito longe. Só para reforçar aqui a apresentação que foi feita por colega. Sem falar na terceirização, que no caso de Minas Gerais, por exemplo, estão fazendo uma cruzada entre o Ministério Público do Trabalho e Ministério do Trabalho contra a terceirização e estão levando isso agora a nível nacional. Coisa que é inacreditável. O fiscal chega hoje, ele julga, ele constata, julga e depois passa para o Ministério Público entra com uma ação contra os diretores da empresa, dizendo que estão cometendo um crime nas relações do trabalho. Se nós não nos unirmos para combater isso, para colocar isso em pratos limpos, nós não iremos muito longe. Então, estou só reforçando aqui as palavras do colega Magnus, que eu achei uma excelente apresentação. Muito obrigado da minha parte. Eu só vou retificar um negócio, deixar bem claro. Isso tudo que o senhor falou da ANAMATRA é verdadeiro. Na verdade, a ANAMATRA, que é o órgão nacional, Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, com ramificações de AMATRAs, que são os regionais, né? Eu, desde o dia... Primeiro, eu tive uma briga grande com a ANAMATRA por causa de banco. Foi a greve dos bancários, né? E aí, um dia, eu estou saindo do tribunal, estou indo para casa, ligo o rádio, estava na Voz do Brasil, e disse assim, o presidente da AMATRA, lá de Brasília, que, por sinal, é meu colega de concurso, declarou que, ele era o presidente da ANAMATRA nessa época, declarou que os juízes do trabalho estão todos com os bancários nessa greve. Eu digo, epa, não é possível, eu sou juiz do trabalho, eu não estou com os bancários, que história é essa? Aí eu tive que ir para casa, escrever um artigo, mandar publicar e tal. Quer dizer, aí um dia, eu acesso o site da ANAMATRA e vejo lá, ANAMATRA, e uma foto, ANAMATRA em entrevista com o embaixador da Venezuela no Brasil. A ANAMATRA pede entrevista porque ela quer conseguir uma audiência com o presidente Chaves. No dia seguinte, eu me desfilei da ANAMATRA. Não sou sócia da ANAMATRA. Porque eu digo, uma entidade dessa, cujos interesses são esses, eu não vou ficar contribuindo, dando meu dinheiro para isso.
né? Então, nisso, realmente concordo, endosso. Falam agora quantas tecnologias, vamos continuar brigando. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o doutor Magnus, para as suas observações. Ok, muito rápido. Eu já falei muito, vocês já ouviram muito, né? Estou cansado disso. Eu só queria... Eu acho, Cícero, que essa questão da tecnologia de ensino, tudo é muito simbólico, né? Eu acho que se nós pudermos colocar a última tecnologia disponível nas escolas, nós devemos fazer isso. Mas eu concordo com a doutora Marli, sem professor que preste, não adianta. Não adianta, porque nós aprendemos a ler, escrever, fazer todas as operações em grupo escolar de madeira, mas com professores excelentes. Não. Então, eu acho que tudo... Não, eu não quero voltar na discussão, só estou dizendo que isso tudo é muito simbólico, né? O que nós queremos? Nós queremos uma escola eficiente. Se para ser eficiente precisa de computador, vamos botar computador. Certo? Se precisa de professor, vamos colocar. Isso, nós não temos dúvida, vamos colocar. Então, a outra questão é que eu não gostaria de deixar a minha fala como duas coisas. Uma é uma crítica ao setor empresarial. Eu disse logo no começo, antes de reclamar, eu vou conclamar. Eu estou conclamando em todos os fóruns onde eu consigo falar, conclamando os empresários a estarem presentes e participarem dessas coisas, porque o país vai pagar caro por isso. Tá? Segunda coisa, eu não estou pedindo a ninguém, nem propondo a ninguém que declare guerra ao governo. Isso também não nos interessa. O que nos interessa é estar presente, fazer propostas, e eu estou dizendo, não adianta a representação técnica, precisa ser o líder empresarial. É só isso que eu estou dizendo. Tá? Não precisamos guerrear com o governo, nós precisamos estar lá, participando, propondo, cobrando. Nós precisamos estar no Congresso Nacional. Quem é que foi lá no Congresso Nacional pegar aqueles deputados da Comissão de Relações Exteriores, no caso da votação da Convenção 58, pegar um por um e dizer, olha, meu amigo, olha o que você vai fazer. Tá? Então, aqui os argumentos, porque os argumentos foram desenvolvidos num trabalho interconfederativo. As confederações empresariais levantaram todos os argumentos e colocaram aquilo à disposição. Tá? Eu sei que 2, 3 ou 4 empresários estiveram lá, se deram a esse trabalho. O que eu estou dizendo é que isso precisa ser feito em todos os projetos, não é só nesse. E vai ter que ser feito na 158, porque ela vai para a Comissão de Trabalho e nós vamos perder lá também. Né? Vamos perder lá, porque ganhamos na outra. Então, é só isso que eu queria ressalvar. Não se trata de declarar uma guerra, se trata de... Eu faço parte desta sociedade civil e os empresários são um elemento importantíssimo para o bem-estar da sociedade. Portanto, precisam atuar com voz e propostas. Eu preciso agora passar a palavra para o doutor Ademir, que está à minha esquerda, mas não é da esquerda, naturalmente. Só com uma observação. Metáforas militares são apropriadas, sim, Magnus, lamentavelmente, porque o governo está em guerra contra os empresários. Está numa guerra sem quartel. O Cícero nos lembrou agora desse conluio entre o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Eu testemunhei aqui, no setor bancário, os terceirizados foram obrigados, os chamados PJs, quem é do mercado sabe, o drama que houve, muitas empresas que alocam recursos em bancos, tiveram que, de uma hora para outra, arrumar lugar para botar 1.500, 2.000 empregados, e mais ainda, tiveram que rebaixar a remuneração de bons profissionais para mudar a forma de regime jurídico. Se isso não for guerra, se isso não for uma violência inominável, que palavras usaríamos? O governo, nós podemos não querer fazer guerra para o governo, mas, especialmente esse governo está em guerra sem quartel contra quem trabalha nesse país. Doutor Ademir, por favor, faça uso da palavra. Bom, eu estava ouvindo o Magnus falar, eu tive uma experiência de ter sido presidente da Associação Nacional de Restaurantes, porque em 2002, quando o Lula entrou, ele fez aquele projeto de reforma tributária e tinha uma coisa lá que ia acabar com os restaurantes formais do Brasil, McDonald's, esse pessoal, tudo ia desaparecer.
E a gente pegou uma associação paulista, fez uma associação nacional, e eu fui para Brasília. Eu fiquei 3 anos indo a Brasília. E lembrei muito da frase do fundador do Economist, que falava que as pessoas deviam ver como são feitas as leis e as salsichas. Né? Só que melhorou muito a fabricação de salsicha, muito, mas as leis são iguaizinhas. É um negócio de doido, aquele negócio de aprovar a lei na última hora, aquelas pressões, e um derruba o outro. Você estava falando em lobby poderoso aqui e tal, e lobby é uma coisa totalmente legítima, porque eu estava fazendo lobby legítimo, lá, defendendo a vida de um setor. Eu lembrei que um dos lobbies que estava lá, e que é muito poderoso, mas é assim mesmo, era o lobby era a bancada rural, porque eles são muito estruturados, porque eles têm políticos na bancada. Olha, 2 vezes, coisas que eu queria passar lá com os deputados, que eram praticamente os deputados que eu tinha apoio, era de Rio de São Paulo, ele para passar as coisas dele, derrubava a minha. Quer dizer, então é uma coisa muito doida. É uma coisa muito doida da forma como são feitas. Outra coisa que a juíza falou agora, que eu vejo isso na parte fiscal, é esse negócio do fiscal legislar. Né? O regulador faz lei. O regulador... Você tem... exemplos e mais exemplos e mais exemplos do sujeito. E no Brasil se conseguiu uma lei fiscal que é o seguinte, se você tiver intenção de burlar a lei, você burlou a lei. Quer dizer, é uma loucura. Os caras... então ficam os advogados te falando, você não pode fazer isso, se alguém entender que foi tua intenção fazer isso, né? Porque nos Estados Unidos tem o famoso tax loophole, né? Eu estou falando de legislação fiscal agora, tem o famoso tax loophole. Se você encontra um buraco fiscal e usa, você não está lesando ninguém. Aqui no Brasil, se você usar um financiamento fiscal, e o caso trabalhista da terceirização, um pouco isso, se alguém acha que você teve a intenção de burlar a lei, você burlou a lei. Então, isso é uma coisa muito doida no Brasil. Uma coisa que você legisla a intenção das pessoas. Né? E eu sempre digo que só Deus pode ser juiz da intenção das pessoas. Né? Não tem outra pessoa possível. Só lembrando aqui, o cinema registrou, numa página bonita do cinema, o conceito de pré-crime, ou pré-crime. Lembra do filme? Eu gostaria, então, de passar a palavra para o João Lins, por favor. Obrigado. Eu queria voltar ao foco agora da discussão para a questão da formação interna de lideranças. Na apresentação do Nivaldo, o Nivaldo tocou muito rapidamente num ponto que eu acho que é fundamental, é como é que o líder trabalha com a questão da hierarquia. O Nivaldo colocou, de certa forma, a gente, influenciado às vezes por gurus de gestão, etc., a gente está promovendo nas nossas organizações uma maneira inadequada de lidar com a hierarquia. Eu acho que o ponto crítico aí, Nivaldo, é que, na verdade, a gente tem uma sociedade no Brasil que é bastante hierárquica. A gente, seja pela tradição colonial ou por outros fatores, a hierarquia é algo extremamente valorizado na maioria das nossas empresas. Mas há um tipo de hierarquia diferente, é a hierarquia do simbólico, do status. Na maioria dos meus trabalhos como consultor, às vezes você faz a discussão do que precisa ser feito, da reestruturação, rapidamente, você tem uma convergência muito forte, mas depois você fica discutindo horas a questão do título de um determinado cargo ou de uma determinada posição. Eu acho que o problema grave no Brasil talvez seja a falta de combinação e equilíbrio entre três ideias centrais, que é a questão da hierarquia, da competência e da responsabilização. Então, eu acho que a questão da hierarquia é que a gente vai ter diferentes arranjos
de tratamento dessa questão em função do tipo de trabalho que se realiza, em função do tipo do arranjo produtivo. Eu vou até citar como exemplo a minha empresa. Minha empresa é uma empresa de serviços profissionais, onde o trabalho é extremamente intelectual. São 125 mil pessoas ao redor do mundo, aqui no Brasil 4 mil. E a gente lá dentro tem diferentes arranjos para tratamento da hierarquia. Então você tem grupos de trabalho onde o pessoal tem que marchar, você tem uma diretriz clara do que tem que fazer no trabalho e principalmente os mais jovens, a gente tem, desculpe a metáfora militar, um sargentão que faz a turma cumprir a tarefa. Você tem grupos de trabalho que estão fortemente envolvidos em questões de inovação e desenvolvimento. E aí o líder dessa equipe é muito mais um articulador, ele preserva o ambiente para que a geração de ideias flua. Então, eu queria que você voltasse um pouco nesse ponto, explorasse um pouco essa questão e a tua visão sobre esses diferentes tipos de hierarquia e esses diferentes estilos de liderança. Porque, só tentando concluir, porque eu acho que um ponto-chave na questão da formação de líderes é, primeiro, a organização entender que tipo de líderes ela precisa, que tipo de perfil ela tem. E, por outro lado, a pessoa entender qual é o seu estilo e desenvolver as suas competências, habilidades e atitudes, como falou brilhantemente o Cícero na sua palestra, em função desses requisitos da organização. Bem, eu até agradeço você levantar isso, João, porque, na verdade, a gente tem que falar de liderança em diferentes níveis. Entendo eu que os organizadores do Forte 2008 estavam preocupados com um tipo especial de liderança. E qual é esse tipo especial de liderança? É aquela liderança existencial, é a liderança para a vida, não é? E é aquela liderança, vamos dizer assim, primeira, que é a liderança de quem conduz os destinos maiores do corpo social. Essa liderança, obviamente, não está centrada só nas figuras da esfera política, mas também se esparrama por lá. Lamentavelmente, as nossas lideranças hoje são negativas e não positivas. Mas nós temos que essas lideranças, elas permeiam todo o meio social e vêm desde a família, as empresas, as grandes, pequenas e médias, né, e a vida social no conjunto. E qual é a característica fundamental dessa liderança? É a liderança daquele que sabe, aquele que carrega, tem o senso da história, ele torna presente o passado histórico. Ele é o portador da tradição. Ele é líder porque assim a comunidade o reconhece. Ele é o tomador de decisão. Em geral, é o que o Aristóteles chamou de espudaios. É o cara mais velho, é o pai de família. É o pai de família, ele é o líder, é o avô. Tá certo? Na empresa é o mestre. É o sujeito que sabe fazer. Cada empresa, sobretudo no âmbito industrial, tem aqueles sujeitos que não têm formação superior, mas estão lá há 30 anos, e quando o cara quer fazer alguma coisa, pergunta para o mestre, porque ele sabe. Então ele ganha a liderança técnica, ele ganha a liderança existencial, ele ganha a liderança moral. Então entendo eu que o grande tema desse seminário é essa forma de liderança que deixou de ser a liderança a conduzir os destinos da nação. Esse líder, houve uma quebra de hierarquia geracional. Num certo momento, lá para os anos 60, nos anos 70, tinha até uma musiquinha que falava, não escute ninguém que tem mais de 30 anos, alguma coisa assim, é bem emblemática dos tempos. Tá certo? Por quê? Porque o elan revolucionário a que eu me referi há pouco, precisamente é cortar esse elo geracional, é cortar esse elo com a igreja, com a religião, é cortar o elo com os valores da filosofia, é cortar o elo com essa coisa que a gente chama de humanidades. E em seu lugar entra o agente revolucionário, o militante, que nós temos na Matra aqui uma forma, nós temos no Ministério assim, e por aí vai. Então, mas essa é uma forma especial de liderança. A outra forma que eu acho que você está se referindo é como organizar, digamos assim, organicamente e tecnicamente
perfeita uma estrutura hierárquica empresarial. Claro, cada empresa tem uma realidade que exige uma coisa, vamos dizer assim, esse palavrão feio que todo mundo usa hoje, tem que ser customizada. Tá certo? Então, eu não posso ter numa planta industrial uma hierarquia que seja equivalente a um escritório da CUP. Tem que ser diferente. Um trabalho braçal é muito diferente do trabalho intelectual. E por aí afora. Imagina que uma empresa de telecom, que estão aqui em numerosa presença, não pode ser equivalente a uma empresa de varejo. Tá certo? Então, essa hierarquia, que é uma hierarquia técnica, vamos dizer assim, é de uma outra forma pensada. E tem que ser implantada para ter, naquela organização, a melhor eficiência. Mas eu acho que nós não podemos esquecer o sentido dessa reunião que nós estamos aqui a fazer hoje, que é essa liderança maior, essa liderança que tem um elo geracional, que tem um elo, vamos dizer assim, existencial, que tem um elo até mesmo religioso. É uma outra liderança. É uma liderança que precisa atuar proativamente para recolocar os destinos da nação nos trilhos. É algo muito mais, vamos dizer assim, problemático, muito mais exigente. É isso que eu entendo. Eu gostaria, então, de passar a palavra ao Dr. Marcelo Max. Obrigado. Eu só gostaria de usar discordar concordando e concordar discordando da doutora Marli quanto aos aspectos que ela abordou da responsabilidade social empresarial, diria da responsabilidade social institucional, que qualquer instituição deva ter. Não há dúvida que, quanto aos empresários, o objetivo maior deva ser o lucro. E o lucro bem aplicado, o imposto bem pago, já deveria ser o suficiente para promover o desenvolvimento do nosso país. Mas a realidade é outra e ela é muito distinta dessa forma pragmática de encarar quais os resultados que uma empresa deva ter. A realidade é que os 32% que o setor de telecomunicações recolheu ao governo não está voltando para a sociedade. A realidade é que nós temos ainda ilhas de muita pobreza em nosso país. E a realidade, eu acho que mais simples, pelo menos na minha visão, me perdoem se é uma visão simplista, apaixonada, mas eu entendo o seguinte: se vocês empresários, se nós, instituição de ensino, queremos ter, de forma muito pragmática, consumidores, nós precisamos desenvolver o nosso país. E sem colaborar com o governo na promoção da saúde, da educação, da segurança, a pergunta é: qual país que seremos em 2050? Qual mercado consumidor que nós vamos estar fazendo crescer para consumir os nossos próprios produtos? Será que conseguiremos isso? Será que o não crescimento desse mercado consumidor, em função de todos os problemas que nós temos enfrentado e vemos a cada instante a população enfrentando, esse não crescimento não vai fazer com que as nossas empresas fiquem, de certa forma, estranguladas nos seus crescimentos? E, em função disso, o que vai acabar acontecendo é uma concorrência quando vierem grandes multinacionais, como já estão aqui para o nosso país, muitas vezes desmontando parte do parque nacional da nossa indústria. Será que nós não precisamos ganhar em escala? Será que nós precisamos apenas pensar no desenvolvimento da nossa empresa, buscando novas frentes, novos mercados, conquistando novos mercados em outros países? Mas será que não devemos fazer crescer esse mercado? Por isso, doutora Marli, eu respeito muito a sua opinião e concordo. A visão do empresário, ela deve ser a do lucro, mas eu entendo que nesse momento, na atual circunstância, ela não pode ser a única. Não pode ser a única porque, com certeza, se for, esse mercado consumidor não cresce. E não crescendo esse mercado consumidor, o empresário vai, na verdade, diminuir o seu lucro. Era só essa pequena colocação que eu gostaria de fazer, mas queria aproveitar o Cícero, se você me permite, Cícero. Você delineou as necessidades de formação, né, vamos dizer, de um novo profissional para, né, enfrentar todos esses desafios que os colegas colocaram aqui. Eu queria, de forma, se fosse possível, de forma muito objetiva, de que forma que o seu grupo,
que nós entendemos a grande contribuição que tem dado ao desenvolvimento do meu estado, de Minas Gerais, mas de que forma objetiva o grupo Algar, se me permite, ou as empresas operadoras de telecomunicações, tem contribuído para que essa nova escola surja. Porque isso é uma questão muito importante, né? Muitas vezes ficamos nos debates, os empresários falando da necessidade da formação, as escolas defendendo o seu ponto de vista de formação, mas de forma objetiva, né? Okay. Qual é a maior contribuição que o Grupo Algar tem dado, e eu sei que tem dado, né, ao desenvolvimento dessa nova escola? O Grupo Algar criou o Instituto Algar de Responsabilidade Social e todo o investimento que é feito nesse instituto é voltado para a educação de crianças. E esse investimento em educação de criança começa com o trabalho com os professores. Quer dizer, o dinheiro que nós colocamos não é para reformar a escola, mas é para educar os professores. Então, são vários cursos onde, através de consultores especializados, os professores recebem uma carga de formação para que possam trabalhar melhor as dinâmicas que eu tanto falei aqui, as dinâmicas e as metodologias de ensino, começando com os professores no primeiro grau. Depois nós temos uma atividade chamada Correia Educação, onde nós investimos para que as crianças e os professores usem as matérias de jornal como pontos de debates internos nas escolas para educar a consciência crítica dos estudantes. Nós temos ido às universidades e dado a nossa contribuição fazendo o que nós fizemos aqui hoje. Eu disse que, inclusive, nós criamos uma palestra chamada Academia no Divã, onde nós vamos falar sobre o que nós estamos vendo que a escola precisa de melhorar, e falamos e damos as nossas sugestões, como colocamos aqui. Porque quando nós falamos em utilização de computadores, utilização de computadores foi um dos itens que nós colocamos. Nós demos várias sugestões aqui, onde, começando com o treinamento continuado de professores, promoção de viagens de intercâmbios, debate entre os próprios professores que não conversam entre eles, os gestores de ensino fazendo fóruns, etc., e o grupo de trabalho dedicado à melhoria do ensino em cada escola. Então, essas são formas que a gente encontra de contribuir para que a escola possa fazer uma análise crítica e possa, em função disso, melhorar aquilo que pode, porque nós sabemos que o MEC tem muita influência hoje ainda nas escolas e segura muito a liberdade das escolas de criar determinados instrumentos de ensino e mudanças no currículo. Então, dentro daquilo que é permitido pela lei, nós temos ajudado as escolas, pelo menos nas comunidades onde nós atuamos, para que possam mudar essa realidade, né? E na criação da Universidade de Algar, nós investimos hoje quase 8 milhões de reais por ano em formação dos nossos profissionais. Não só a formação técnica, que ela é necessária, mas principalmente a formação comportamental, que é onde ele vai aprender a consciência crítica, onde ele vai aprender sobre valores organizacionais e principalmente sobre relações interpessoais, que é um dos pontos hoje que é extremamente importante para diminuir o atrito, os conflitos dentro das relações de trabalho. Obrigado. Eu quero passar a palavra para o doutor Fonseca, que está aqui no policial. Bom, companheiros, tivemos uma sessão de estimulante debate, e não é só semântico, foram realmente debates, porque houve posições até conflitantes, né, sobre vários assuntos, etc. Isso marcou o meio da nossa jornada aqui, esse fórum que nós estamos assistindo,